Você acredita que uma simples promessa, feita em meio às lágrimas, pode mudar o destino de alguém que só tinha 20 anos? Hiram Frias, técnicas. O médico não disse por mal, eu sei, mas cada sílaba me empurrou ainda mais para dentro daquele abismo de dor e impotência. Quem já ouviu algo assim, sabe que o chão simplesmente desaparece. Você não sente mais as pernas, os pensamentos embaralham, o coração parece querer parar junto com a esperança. Talvez você já tenha passado por algo parecido, aquela notícia que vem como uma sentença que o tira ao arrar, que o esmaga a alma. E é nesse ponto que muita gente desiste, mas ali, naquele momento, eu me agarrei ao único fio invisível que ainda me restava: a fé. Eu não era uma grande conhecedora de orações, não tinha fórmulas prontas, nem palavras bonitas, mas no fundo da minha alma, eu gritei por ela. Nossa Senhora, a mãe que, mesmo em silêncio, sabe escutar os filhos aflitos, e foi nesse grito do coração que nasceu uma promessa simples, sincera, desesperada. Eu disse: se ela voltar, mãe, eu conto para o mundo o que a senhora fez. Foi tudo o que consegui dizer. Talvez você também já tenha feito um voto desses, ali no cantinho do seu quarto, ou sentado no banco de um hospital, achando que ninguém ouviu, mas ouviu, porque Nossa Senhora ouve. E mais do que isso, ela age. O que você vai descobrir agora pode te surpreender, porque a resposta daquela promessa não demorou a vir. Ela não veio com trombetas, nem com luzes no céu. Veio num silêncio, cheio de paz, num olhar que voltou a brilhar, num corpo que começou a reagir quando todos já tinham desistido. E eu tô aqui hoje, não apenas para contar um milagre, mas para te lembrar que o impossível, quando colocado nas mãos da Mãe de Deus, se transforma em testemunho. Fica comigo até o final, porque essa história não é só sobre o que aconteceu naquele leito de hospital. É sobre o que começou a acontecer dentro de mim. E talvez esteja começando aí, dentro de você também, agora mesmo. Se você já fez uma promessa em meio à dor, se já confiou numa Ave Maria entre lágrimas, ou se está precisando de um milagre urgente, esse vídeo é para você. E talvez, só talvez, o que Nossa Senhora fez por mim seja o sinal que você estava pedindo. Porque quando todo mundo diz que é o fim, ela chega e muda tudo. Agora eu quero te levar para aquele momento exato em que tudo começou a se transformar. Porque o que aconteceu depois daquela oração, ninguém esperava. Porque o que aconteceu depois daquela oração, ninguém esperava. Os médicos entraram no quarto sem saber o que dizer. Alguns falavam em melhor inexplicável. Outros preferiram o silêncio. Mas eu sabia. Eu vi com meus próprios olhos a vida voltando onde só havia despedida. Cada batida daquele coração, cada respiração que se firmava, era como se Nossa Senhora dissesse: eu estou aqui, eu ouvi. E é por isso que hoje eu abro meu coração aqui com você. Porque sei que tem gente do outro lado da tela que também já viveu noites longas demais, que já escutou diagnósticos que gelam a alma, que já se ajoelhou sem forças e apenas sussurrou: me ajuda. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. E se essa história está tocando o seu coração de alguma forma, fala comigo aqui nos comentários. Conta o que você sentiu, ou até mesmo o que você está precisando ouvir. Uma palavra sua pode ser a resposta para alguém que está lendo em silêncio, buscando um sinal. Aqui, cada comentário vira oração, cada partilha vira consolo, cada amém tem peso de fé. E se essa mensagem fez sentido para você, se te fez lembrar de uma promessa, de uma oração feita no escuro, ou de um milagre que você também viveu, não esquece de deixar seu like. Pode parecer só um clique, mas ele ajuda esse vídeo a alcançar outras pessoas que estão precisando ouvir exatamente isso. É um gesto pequeno, mas com um impacto enorme. Aproveita e se inscreve no canal também, porque a cada história contada aqui, mais corações são alcançados, mais testemunhos ganham voz. E eu quero muito que você caminhe junto comigo nessa missão de espalhar fé, consolo e esperança. Sua presença aqui faz toda a diferença. É como se a gente estivesse rezando junto, mesmo de longe. Agora,
Respira fundo comigo, porque a parte mais surpreendente ainda está por vir. O que começou com uma súplica se transformou em algo ainda maior do que eu imaginava. Eu lembro exatamente da expressão no rosto do médico. Não havia raiva, nem frieza, mas também não havia esperança. Ele estava apenas fazendo o que foi treinado para fazer: entregar a verdade dura com a delicadeza possível. Mas nada naquele momento soou delicado. Quando ele me puxou de lado, baixou os olhos e disse: prepare-se. Ela tem, no máximo, 24 horas. O mundo à minha volta ficou em silêncio. Um silêncio pesado, quase irrespirável. Era como se o tempo tivesse travado naquela frase. Ela não passa da noite. Essas palavras se cravaram em mim como se fossem pregos. Meu corpo estava ali, mas minha alma tinha sido arremessada para longe, num lugar de dor que eu nunca tinha visitado antes. A pessoa no leito era minha mãe, a mulher que sempre foi minha fortaleza. Forte, ativa, cheia de vida. Ver aquele corpo frágil, quase imóvel, cercado por fios e máquinas, parecia um pesadelo. O diagnóstico era grave: falência múltipla dos órgãos após uma infecção agressiva. A equipe médica fez tudo o que podia, mas os exames eram claros. O organismo estava parando. A infecção havia tomado conta de tudo. Era só uma questão de tempo. O mais desesperador era a falta de controle. Você tenta se agarrar a algo, procura uma solução, um plano B, qualquer coisa que te dê um fio de esperança. Mas quando todos os caminhos da razão se esgotam, é aí que o coração começa a gritar por algo que vai além do visível. E foi nesse grito silencioso que eu me voltei para o sagrado. A ciência havia feito o que podia. Agora, eu precisava entrar nos bastidores da fé, naquele lugar onde as regras do mundo não se aplicam mais, onde o impossível se apresenta com roupa de milagre. Nesse ponto, minha mente já não funcionava com lógica. Eu apenas segurei a mão dela, enquanto os monitores emitiam seus sons monótonos, e comecei a rezar. Mas não era uma oração bonita, nem organizada. Eram palavras entrecortadas por soluços, pedidos misturados com lembranças, promessas sussurradas com uma urgência que só quem ama de verdade conhece. Me vi diante de uma decisão invisível. Ou eu aceitava aquele final anunciado, ou eu lutava com as armas que me restavam. E naquele momento, a arma que eu tinha era a fé. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque existe algo nessa experiência que transformou completamente minha mentalidade sobre entrega, confiança e aquilo que muitas vezes chamamos de fim. Comenta aí. Tô nessa jornada também. Eu queria acreditar. Eu queria, com todas as forças, segurar firme na fé e dizer: vai dar certo. Mas naquele momento, tudo o que eu conseguia fazer era chorar. Não era um choro bonito, contido. Era o tipo de choro que sai da alma, que escorre pelos olhos, mas também escorre por dentro. Eu me sentia fraca, pequena, esmagada por uma dor que não cabia em mim. Olhar para minha mãe naquele estado, respirando por aparelhos tão diferente da mulher forte que sempre foi, partia algo dentro de mim que eu nem sabia que existia. A cada suspiro dela, o meu coração afundava um pouco mais. E por mais que as pessoas ao redor tentassem dizer coisas como tem que ter fé ou vai melhorar, aquelas palavras pareciam não alcançar o lugar onde eu estava. É curioso como, nos momentos mais escuros, a fé não some, mas ela muda de forma... Ela já não é mais feita de palavras firmes ou certezas absolutas. Ela vira algo mais cru, mais íntimo, uma mistura de desespero com esperança, de lágrimas com oração. E mesmo com a mente cansada, o corpo exausto e a alma ferida, algo dentro de mim ainda insistia em não desistir. Talvez fosse instinto, talvez fosse amor, ou talvez fosse Deus usando a dor como linguagem. Eu lembro de fechar os olhos e dizer bem baixinho: Senhora, se a senhora ainda estiver por perto, me ouve, me ajuda. Eu não sei o que fazer. Era como se eu estivesse na beira de um abismo, e do outro lado estivesse aquilo que eu mais amava. E entre nós duas só existia a fé. Uma fé ferida,
tremendo nas bases, mas ainda viva. Eu entendi ali que existem dias em que acreditar não é levantar os olhos para o céu com confiança. Às vezes, acreditar é simplesmente não soltar a mão de quem a gente ama, mesmo quando tudo ao redor grita que já acabou. E foi nessa entrega silenciosa, nesse momento de verdade oculta entre mim e Deus, que algo começou a se mover, não fora de mim, mas dentro, como se a dor estivesse abrindo espaço para uma transformação mais profunda, uma nova mentalidade diante da fragilidade da vida e da grandeza de quem cuida da gente até no silêncio. Agora, eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque existe um tipo de fé que não nasce da explicação, mas da entrega. Comenta aí. Isso faz sentido para mim. Naquele quarto abafado, iluminado apenas pelas luzes artificiais dos monitores. Meu corpo estava imóvel, mas minha alma gritava. Eu não sabia o que rezar, não lembrava das orações completas, nem das palavras certas. Tudo em mim era confusão, medo e uma sensação esmagadora de impotência. Mas havia algo mais forte do que a minha incapacidade de orar. A urgência do amor. Era como se o amor pela minha mãe me empurrasse a buscar ajuda em um lugar que eu ainda não conhecia por completo, mas já sentia ser real. Então, sem conseguir pensar muito, eu apenas fechei os olhos e deixei o coração falar. Mãe, se você estiver me ouvindo, me ajuda. Eu te prometo que nunca vou esquecer isso. Só não deixa ela partir assim. Essas palavras saíram rasgadas, quebradas pelo choro, mas carregadas de verdade. Não foi um pedido elegante. Não parecia uma oração bonita, daquelas que a gente escuta nas igrejas. Mas foi autêntico. Foi visceral. E ali, naquele exato instante, algo mudou. Não no ambiente, ainda não. Mas dentro de mim, era como se aquela súplica tivesse criado uma ponte entre o céu e o chão frio onde eu estava. Pela primeira vez em horas, senti que eu não estava sozinha. Era uma presença sutil, mas real, como quando a gente entra num ambiente e mesmo sem ver ninguém, sabe que tem alguém ali. Uma paz estranha começou a preencher o lugar onde antes só havia desespero. Era como se o medo tivesse perdido espaço para algo mais silencioso, mas muito mais forte. Algo que eu, até então, não tinha reconhecido como fé. E foi nesse exato momento que entendi. Oração não é sobre perfeição. É sobre entrega, é sobre confiar sem entender, chamar sem certeza, clamar mesmo sem ver resposta. O Korach sabe o caminho, mesmo quando a mente está perdida. E quando a alma grita, mesmo no meio da dor, o céu escuta, não porque a gente merece, mas porque temos uma mãe que se inclina até nós. Uma mãe que entende os gemidos do coração e traduz nossas lágrimas em pedidos. A verdade oculta que eu descobri ali foi que Maria não precisa de palavras bonitas, ela precisa apenas do nosso sim, mesmo que seja um sim murmurado em desespero, mesmo que venha entre soluços, mesmo que seja frágil, ela ouve, ela acolhe, e quando a gente permite, ela age. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque foi justamente nesse clamor sem forma que nasceu uma decisão que mudaria tudo dali em diante. Comenta aí. Isso faz sentido para mim naquele instante, em que a dor parecia maior do que tudo. Eu fiz uma escolha. Foi uma decisão que não nasceu do raciocínio, mas da alma. Uma decisão que brotou entre lágrimas, no silêncio pesado daquele quarto. Não havia barganha, não havia cálculo. Era só amor. Um amor ferido, aflito, que não sabia mais como segurar a vida da minha mãe entre as mãos. Então, olhando para aquele rosto pálido, segurando os dedos dela como quem segura uma esperança prestes a escorregar, eu disse o que meu coração gritava: Mãe do céu, se ela voltar, prometo que nunca vou esconder o que a senhora fez. Prometo que vou contar para todo mundo. Prometo que essa graça não vai passar em silêncio. E naquele sussurro, naquela promessa feita sem testemunhas, nasceu uma aliança. Não, foi uma promessa ensaiada, nem baseada em troca. Era confiança. Era um voto de amor, um jeito de dizer: eu acredito, mesmo sem entender, porque havia algo em mim que sabia que,
Se aquela graça acontecesse, ela não seria só minha. Ela seria um sinal. Um sinal para outros filhos e filhas que, assim como eu, estariam um dia na beira do abismo, procurando uma saída onde não parece haver mais portas. E se esse milagre viesse, eu sabia. Ele precisaria ser luz. Luz para os outros, não só para mim. Foi por isso que naquele momento me comprometi com a missão de não calar, de não esconder, de não guardar para mim algo que poderia salvar outras pessoas do desespero. É estranho como, mesmo em meio ao caos, algumas decisões tomam uma força que a gente não consegue explicar. Elas não passam pela lógica, mas carregam um peso de eternidade. Eu não sabia como seria o amanhã, mas sabia que se houvesse um amanhã, ele seria diferente. Minha mentalidade já estava mudando ali mesmo, antes de qualquer sinal visível. Era como se a dor tivesse aberto uma fresta por onde entrava uma luz tímida, mas real. E dentro daquela luz, veio a certeza. A promessa que eu fiz não foi só um pedido emocionado, foi o início de uma transformação. Porque quando a gente entrega de verdade, quando a gente confia a ponto de se comprometer com o que ainda nem aconteceu, a alma muda de posição. Ela sai do lugar da dúvida e vai para o território da fé vivida. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque existe um bastidor espiritual por trás de cada voto feito com o coração. Escreve aí. Tô nessa jornada também. Não sei explicar com precisão o que aconteceu, mas algo naquele quarto mudou. E não estou falando apenas de números nos monitores ou dados em prontuários médicos. Era uma presença, um silêncio diferente. Não o silêncio do fim, mas o silêncio de algo que começa. Era como se de repente o ar tivesse ficado mais leve, mais calmo. Como se alguém invisível tivesse entrado ali e tocado nela com mãos de ternura. Um toque que não se vê, mas se sente. A febre, que não cedia há dias, começou a baixar. Os batimentos cardíacos voltaram a um ritmo mais estaval. E o rosto dela, antes tão pálido e imóvel, ganhou um leve traço de cor, quase imperceptível, mas suficiente para me fazer perceber. Havia algo se movendo, algo vivo. Os enfermeiros entravam no quarto como sempre, mas alguns trocavam olhares, discretos, como se notassem aquela mudança sem saber explicar. Ninguém usava a palavra milagre, mas eu sabia, e eu estava vendo com meus próprios olhos. O que a ciência chamava de melhora clínica, eu chamava de resposta, porque aquela transformação não tinha vindo apenas nos dados. Ela tinha começado antes, dentro do invisível. Foi como se o céu tivesse se inclinado sobre aquele leito. E, no tempo de Deus, começasse a reescrever uma história que o mundo já dava como encerrada. E essa percepção mexeu comigo de um jeito profundo. Mudou meu olhar, minha mentalidade, minha forma de interpretar o que estava vivendo. Era como se a dor tivesse aberto o caminho para enxergar uma verdade oculta. A graça não grita, ela sussurra, ela não invade, ela visita. E quando visita, tudo começa a se transformar, mesmo que por fora ainda pareça igual. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque há bastidores espirituais que operam em silêncio, mas que carregam um impacto eterno. Comenta aí. Isso faz sentido para mim. Foi no terceiro dia que a reviravolta começou a se desenhar de forma mais evidente. Até então, os sinais eram sutis, quase tímidos, como se a vida estivesse testando o terreno antes de voltar a habitar aquele corpo. Mas de repente, tudo começou a acontecer mais rápido. Os exames, antes marcados por números alarmantes, começaram a mostrar pequenas melhoras. A infecção, que parecia ter tomado tudo, começou a recuar. E ela, que permanecia em um estado quase sem resposta, abriu os olhos. Devagar, confusa, mas com vida. Eu estava ali quando isso aconteceu. E juro, foi como assistir a um novo nascimento. Os médicos entraram e não esconderam o espanto. O mesmo que tinha me preparado para o pior agora falava com as sobrancelhas franzidas, segurando um prontuário e balançando a cabeça, como quem se recusa a acreditar no que está vendo. Ela reagiu. Não consigo explicar. Isso não era esperado. E foi nesse momento que eu olhei para ele e pensei, eu consigo. Porque eu sabia.
Sabia da promessa. Sabia da oração. Sabia de cada lágrima derramada naquele quarto. Sabia da presença que havia preenchido aquele lugar dias antes. A vida voltou não porque contrariou os fatos, mas porque respondeu a algo maior do que qualquer estatística. A resposta não foi científica, foi espiritual. A equipe que antes evitava olhares longos, agora sorria. Havia espanto, mas também havia um certo respeito no ar. Como se todos tivessem sentido que ali aconteceu algo fora do controle. Eu mesma ainda estava digerindo tudo, mas no fundo, bem no fundo, algo já tinha mudado em mim. Não era apenas a recuperação dela, era a transformação silenciosa que esse milagre provocava dentro de mim. Uma nova mentalidade, uma nova forma de enxergar o tempo, a fragilidade e a força que existe quando a gente entrega com verdade. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque o milagre não termina no momento em que acontece. É o eso comica. Escreve aí. Tô nessa jornada também foi ali. Naquele instante em que ela abriu os olhos, que algo dentro de mim também despertou. A cura dela foi como um espelho, refletindo verdades que eu não queria ou talvez não conseguia enxergar antes. Eu tinha pedido pela vida dela com todo o meu coração, mas não imaginava que, ao ser atendida, eu também seria tocada de um jeito tão profundo. A fé que até então era sustentada por urgência, dor e desespero, começou a ganhar outra forma. Não era mais sobre pedir, era sobre a confia. Não era mais só sobre clamar, era sobre ouvir. A transformação não foi só dela, foi minha também. E continua sendo. Agora, eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto porque existe algo que quase ninguém fala quando testemunha um milagre. Um impacto silencioso que ele deixa nos bastidores da alma. Porque depois que tudo se acalma, o que sobra é um novo chamado. Um tipo de responsabilidade diferente. Que nasce quando você percebe que viu de perto o que muita gente só escuta falar. A cura foi um milagre visível, mas o maior milagre aconteceu. Dentro de mim, uma nova mentalidade começou a se formar, onde a fé não é mais medida pela quantidade de pedidos que faço, mas pela qualidade da entrega que decido viver. E isso muda tudo. A forma de olhar para o outro, de lidar com os dias difíceis, de escutar os silêncios de Deus. É como se um novo ciclo tivesse começado, e com ele, uma missão que eu ainda estou aprendendo a entender. Escreve aí. Tô nessa jornada também agora, eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque tem algo que precisa ser dito com toda clareza. Quando tudo parecia perdido, quando as forças acabaram, foi no silêncio que Maria agiu. Não foi com barulho, não foi com sinais visíveis na hora, foi com presença. Uma presença que segura nossa alma quando tudo parece desabar. Enquanto os médicos falavam em limites, enquanto as estatísticas gritavam em impossibilidades, algo dentro de mim resistia em se render. E hoje eu entendo. Era ela, era Maria, a mãe dos impossíveis, a intercessora que caminha pelos bastidores da nossa dor, mesmo quando a gente não vê. Porque Maria não é uma figura distante. Ela é mãe. E mãe não abandona. Mãe permanece. Ainda que em silêncio. E eu sei que tem gente ouvindo isso agora e sentindo a mesma solidão que eu senti naquele hospital. A mesma sensação de gritar e não ter resposta. De dobrar os joelhos e não ouvir eco. Mas escuta que eu vou te dizer. Só porque você não vê, não significa que o céu está parado. A oração que você fez com lágrimas nos olhos não foi ignorada. A entrega que você fez com o coração cansado foi ouvida. Maria escutou e ela levou, porque essa é a missão dela. Carregar nossos pedidos até Jesus e lutar por nós quando a gente não tem mais força para lutar. Isso muda tudo. Muda o peso da espera. Muda a maneira como enfrentamos a dor. Muda a nossa percepção sobre tempo, sobre fé, sobre recomeço. Escreve aí. Tô nessa jornada também. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque tem uma verdade oculta que muita gente ignora quando vive um milagre ou testemunha a intercessão de Maria. Isso não acontece só para consolar o momento. A graça que chega não vem apenas para aliviar, mas para transformar.
Existe um propósito por trás do que vivemos, um chamado que nasce a partir daquilo que presenciamos. E quando a gente entende isso, algo muda na forma como caminhamos. A fé deixa de ser apenas um abrigo nas tempestades e passa a ser uma missão diária. A vida ganha outro sentido, porque quem já foi alcançado não pode continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. A verdade é que a fé que cresce após o milagre não é mais silenciosa, ela se torna testemunho. A gente passa a carregar dentro do peito algo que não cabe em nós sozinhos. É preciso espalhar, permitir que outros sejam tocados por aquilo que um dia nos segurou no abismo. Não é sobre religião, é sobre transformação. Não é sobre tradição, é sobre impacto. E isso exige decisão. A decisão de não guardar só para si. Do abrir a boca, o coração e os braços. Porque a fé compartilhada tem o poder de alcançar lugares que a gente nunca imaginou. Comenta aí. Amém se você já sentiu essa presença na sua vida. Ou conta a sua experiência com Maria. Vamos espalhar esse testemunho juntos. Se você ficou comigo até aqui, é porque essa mensagem falou com você de alguma forma. E se isso te tocou, se trouxe luz para o teu momento ou despertou algo aí dentro, então faz sentido continuar essa caminhada junto. Se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse, que fortalecem a fé e trazem respostas que às vezes a gente nem sabia que precisava. Deixa aqui nos comentários a frase: essa mensagem foi para mim. Assim eu sei que você chegou até o fim e seguimos conectados nessa jornada. E se esse vídeo te abraçou de algum jeito, deixa seu like. Ele ajuda esse conteúdo a alcançar outros corações também. Tem um vídeo aqui do lado que complementa tudo o que a gente conversou. Clica e continua comigo por lá. A gente se encontra no próximo.